Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Nossa exposição de hoje se concentra do versículo 34 até Marcos, capítulo 9, versículo 1. Então, nossa exposição de hoje é de Marcos 8, 34, do versículo 34 até Marcos 9, versículo 1. Mas, para nós introduzirmos, é muito importante nós lembrarmos mais uma vez do contexto. Qual é o contexto? O contexto é que Pedro reconhece quem é Cristo. Ele reconhece, ele é como nós dizemos, uma espécie do porta-voz dos 12, onde Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus adverte para que a ninguém dissessem tal coisa a respeito. E nós vimos por quê? Porque havia muita suposição e pensamento errôneo sobre o que o Messias desempenharia. Muitas pessoas acreditavam que o Messias era meramente um líder político, transitório, passageiro, ou até mesmo que poderia durar, mas ainda assim, sobre a força humana. Ainda assim, sobre a força humana que nós dizemos de um governador humano que tem domínio apenas para essa terra e nessa terra. E eles não viam o Messias como alguém que sofreria. Se nós fôssemos pegar todas as profecias e víssemos como que fora catalogada pelos escribas, pelos fariseus e pelos estudiosos, eles reconheceram a autoridade do Messias, eles reconheceram várias coisas, mas servo sofredor, eles não reconheceram. O servo sofredor é aquilo que os fariseus, que os escribas, que os saduceus não entendiam. E é aquilo que está claro em Isaías, como vimos na pregação do presbítero Vinícius. Então Cristo, no versículo 31, começa a ensinar o que era necessário o Cristo passar, que era necessário o Cristo sofrer, que o Cristo veio para sofrer. Era necessário, nós vimos isso, Jesus usa um outro título, ele usa o título Filho do Homem. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes, seja morto. E que depois de 3 dias ressuscite. É isso que está no versículo 31. E ele falava isso claramente, de forma clara. E Pedro, ao ouvir isso, Pedro, que acabara de confessar que ele, Jesus, é o Cristo, ele não entende completamente o que o Cristo deveria fazer. Mas não apenas isso, não é questão de apenas de entenebrecimento da mente, mas uma questão de cogitação. O Pedro, influenciado por Satanás, cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E é como está escrito. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E nós vimos na semana passada que, como alguns comentaristas chegaram a entender, de que Pedro e os 12 entenderam que, ora, se o mestre tem que sofrer, então nós também temos que sofrer. E Pedro usa uma frase: tenha compaixão de ti, Senhor. Parece muito piedoso, parece muito amável, muito zeloso. Mas nós vimos que ainda que Pedro pudesse expressar de boca uma boa intenção, ainda que Pedro pudesse de boca estar aparentemente zelando, ele ainda assim estava sob influência do maligno. Porque não estava cogitando das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E agora Cristo vai começar a não apenas ensinar do que é necessário que ele
faça ou do que aconteça com ele, porque nós vimos isso, que o sofrimento de Cristo é um sofrimento ativo. Não é meramente Jesus foi pego de repente de surpresa e teve que sofrer. Não, é necessário no sentido de que eu tenho que sofrer. Eu vim para isso. Eu vim para sofrer, eu vim para ser rejeitado, eu vim para ser morto e eu vim para ressuscitar. Mas Pedro ignora o ressuscitar. Ele foca em ser morto, ele foca em ser rejeitado, ele foca em sofrer. Porque isso é aquilo que ser humano algum quer. Nós vimos isso semana passada. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer morrer. Mas o que Cristo vai ensinar aqui é que não era meramente a sua tarefa, mas o discipulado implicava em sofrimento também para os seus seguidores. E é isso que nós vamos ver do versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1, em que diz o seguinte: então, versículo 34, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. No versículo 34, Jesus convoca a multidão e os discípulos. São os dois agora. Aqui não é um ensino que em primeiro momento é só para os discípulos. Nós vemos nesses 8 capítulos que nós já percorremos que alguns ensinamentos Jesus dava apenas para os seus discípulos e no momento oportuno os discípulos iriam expor aquilo. No momento oportuno. Para a multidão, muitas das vezes Jesus falava por figuras, por parábolas, não de forma clara. Mas aqui, o que nós podemos dizer, o custo do discipulado para Cristo é de forma clara. Ele não quer que ninguém o siga não sabendo o que custa segui-lo. Jesus não está interessado em multidão. Em última instância, não é o interesse dele. Até porque Jesus não está interessado nos números, a não ser o número dos eleitos, para o qual ele veio. E Cristo, então, convoca, chama a multidão juntamente aos seus discípulos e diz o quê? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer se tornar o meu discípulo, se alguém quer se tornar de fato o meu discípulo, quer me seguir, e se nós pegarmos o que é discípulo, e muitas vezes nós perdemos o que é discípulo, o reverendo Ricardo escreveu nos boletins sobre discipulado. Se nós perdemos o que é discípulo, nós perdemos o que nós somos, porque nós somos discípulos. E o discípulo está com o seu mestre para onde o mestre vai. Nós vimos isso com os 12. Aonde Jesus estava, os 12 estavam. E o sofrimento que o mestre vai passar, os discípulos vão passar por determinados sofrimentos. Em categorias distintas, é verdade. O sofrimento de Cristo é expiatório. O sofrimento de Cristo é como nosso representante. Mas o nosso sofrimento é para nos conformarmos à imagem de Cristo. Mas nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. E é isso que Jesus vai falar. E em outra passagem, Cristo diz: por acaso o servo é maior que o seu senhor? O discípulo é maior que o seu mestre? E essa perícope é uma das mais ignoradas nos dias atuais.
Nos dias atuais, o cristianismo ele não está mais como que fundamentado na cruz. Ou nós ressignificamos a cruz. Nós começamos a entender errado o que nós devemos fazer nessa caminhada de seguir a Cristo. Parece que nós lemos assim: se alguém quer vir após mim, ame-se acima de tudo a si mesmo. Ame-se. Suba a escada e siga-me. Porque é isso que os cristãos vivem. Os cristãos não se negam. Os cristãos de hoje em dia barateiam a graça. Se negar, abnegação, não está nos nossos desejos de ano novo. Não está pensando, não está nem ocorrendo na nossa cabeça. Abnegar-se, negar a si mesmo. Não. Isso, o negar, tomar a cruz e seguir a Cristo, isso está no começo da minha caminhada. Não, quando eu era completamente sujo, quando eu estava no lamaçal do pecado, no mundo, aí sim esse versículo era para mim. Agora não, agora eu tenho tempo de igreja. Agora eu tenho tempo de igreja, então eu não preciso. Isso aqui é para a multidão, isso aqui é para outros, isso aqui não é para mim. Eu não preciso negar a mim mesmo, eu não preciso tomar a minha cruz, eu já sou cristão. Ora, pois bem, Lucas vai trazer uma expressão interessante, palavrinhas que não estão em Marcos. Tome a sua cruz dia a dia. Nós devemos nos negar. E é isso que Cristo está falando. E Cristo está trazendo um ensinamento que é completamente contrário ao pensamento humano e ao pensamento do vigente século. Quem você mais ama? Você deve amar mais a si mesmo. É o que você deve fazer. Ame-se. Busque os seus projetos, os seus sonhos. O que você sonha? Quais são os seus sonhos? Diga-me. Algo que é precioso demais é o seu amor próprio, a sua vida. É o que você tem que trabalhar. É o sumo da sua vida, é o sumo bem da sua vida, é aquilo que faz sentido a si próprio. Cristo diz, não. Afinal de contas, nós sabemos que nós devemos nos amar. Isso é natural. Deus nos criou com, podemos dizer, um instinto natural do amor próprio. Mas o amor próprio ele está subserviente ao amor que nós devemos ter a Cristo. De forma que nós devemos amar mais a Cristo do que a nós mesmos. De forma que nós devemos... Até aqui é fácil. Até aqui nós podemos dizer, não, mas eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo. Mas perceba, existe uma união mística entre Cristo e a igreja, em que se nós não amamos a igreja, nós não amamos a Cristo. Assim como Jesus de Cristo vai dizer aqui, por amor de mim e do Evangelho. Porque nós podemos nos enganar e dizer, nós amamos Cristo, mas nós não nos abnegamos para o progresso do reino, nós não nos abnegamos para os exercícios religiosos. Nós não nos abnegamos. Não, nós estamos sempre pensando em nós mesmos, nós estamos sempre encurvados em nós mesmos, nós somos sempre o centro das nossas vidas. Nós somos o centro das nossas vidas, nós falamos o que pensamos. E o que pensamos nós damos vazão, nós não negamos o nosso instinto, nós não negamos as nossas vontades, nós não negamos nem mesmo os nossos pensamentos, nós damos vazão, afinal eu sou assim. Mas se nós devemos negar, nós devemos negar tanto na concepção de qualquer ideia, ou seja, daquela ideia que é contra o Evangelho. É aquilo que não glorifica a Cristo, afinal de contas, o pecado que foi cometido no perícope anterior, aquilo que Jesus fala contra Pedro, falando Satanás, arreda de mim Satanás, porque não cogita, ou seja, começa no pensamento, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do homem, vocês pensam muito em vocês mesmos. O negar a si mesmo não está meramente naquilo que você faz, mas está também e intrinsecamente conectado àquilo que você pensa. No seu pensamento, demonstra o que você cogita. E o que você faz é a expressão daquilo que você pensa.
Não, Deus conhece o meu coração. Esse é o grande jargão. Olha, aquilo que eu disse eu não quis dizer. Eu não quis dizer, mentira, você não queria que as pessoas descobrissem o que você pensa. Porque você sabe, quando as pessoas descobrem essa mazela que você disse que você se arrependeu, mostra a podridão de quem você é. Porque ninguém diz o que não quer. A boca fala do que está cheio o coração. Então, de repente, todo o ódio, todo o amor próprio elevado, toda a arrogância, toda a altivez, todos os pensamentos mundanos, toda a imoralidade que nutrimos secretamente no nosso interior, eles vão florescendo, então de repente nós o expressamos e falamos, eu não penso isso, me perdoe, eu não queria dizer isso. Cuidado, é o que está no seu coração. É o que Cristo diz, você fala o que está cheio do seu coração. O negar a si mesmo começa em nós fazermos uma limpeza no nosso pensar. Em que nós estamos cogitando, e a gente volta ao versículo 33, do que nós estamos cogitando. O que nós estamos cogitando. Mas não apenas nosso pensar. Como está a nossa vida diária? Se nós pudéssemos começar a executar qualquer pensamento de produtividade, que hoje está muito em voga no nosso século, e pudéssemos fazer uma planilha no nosso dia. E na planilha que nós fazemos, a própria planilha expressa de que o amor a nós mesmos está no centro de como ordenamos a nossa vida. Não, eu preciso ser mais produtivo. Eu preciso conhecer mais a Bíblia, então eu tenho que ler. Não é Deus o centro. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. É uma questão meramente intelectual. Não, eu preciso fazer isso. Aí você coloca. De forma que você é o centro. Você é o centro. E quando algo sai do planejado, você se ira. Não, eu não tenho tempo para um irmão em crise. Está em crise? Velho na igreja, continua em crise. Eu não aguento. Eu não aguento. Já era para ser maduro. Não, eu não vou dispor do meu tempo para esse irmão. Mas eu sou hipócrita, porque eu digo que eu amo a Cristo, mas não amo o irmão que foi remido pelo sangue de Cristo. Se você não ama o irmão a quem você vê, você não pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê. Se você não se nega pelo bem do próximo, que é um mandamento divino, você não se nega por Cristo. Não se nega. E tem uma outra categoria, e aqui é uma área da nossa vida que nós realmente não nos negamos. Dificilmente nós nos negamos. Se nós pegarmos as nossas finanças, pegarmos o nosso cartão de crédito e vermos o que foi aplicado para o progresso do reino de Deus e para a caridade. O que? O seu extrato bancário mostra que você não se nega. O seu extrato bancário mostra o que é importante para você. Mostra. Mostra que é mais importante coisas materiais do que espirituais. Mostra que bens e produtos são mais importantes do que vidas, do que almas. Ou nós vivemos em uma situação tão boa que ninguém precisa de ajuda financeira. Ou nós vivemos numa situação tão boa em que a Igreja de Cristo já atingiu os 4 cantos do mundo e a gente não precisa mais ajudar em obra missionária. Não. É porque eu estou vivendo uma vida voltada tanto para mim mesmo que eu não consigo olhar para as necessidades alheias. Eu não consigo ver quem está ao meu redor. Eu não consigo ver cogitar as coisas do reino. Nós lemos em 1 Coríntios 9 sobre as finanças aplicadas ao reino de Deus.
Nós lemos. Nós lemos. Ah, mas não tenho condição, eu não tenho condição. O fast food mostra que você pode ajudar. Mas você não quer negar esse prazer. O streaming que você paga mostra que você tem condição. São coisas periféricas, não são essenciais. A roupa que você compra mostra que você tem condição de ajudar mais. Perceba, nós não estamos indo contra a ter streaming. Nós não estamos indo contra a ter uma roupa boa. Nós não estamos indo contra a usufruirmos do que Deus nos deu. Isso está em Eclesiastes, isso é bom. Nós estamos indo contra quando nós não buscamos a abnegação. É isso que nós estamos indo contra. E nós estamos mostrando para nós mesmos que, em primeiro momento, nós podemos falar, eu estou me negando. Mas quando paramos para ver biblicamente, nós não nos negamos. Não nos negamos. Muitas vezes o veredito que nós temos sobre nós mesmos é que nós somos bons, justos, que nós estamos praticando a palavra. Mas quando vamos para a palavra, nós vemos o quão miseráveis nós somos. Isso sem contar os pecados domésticos que nós continuamos a praticar. E isso sem contar as volições, aquilo que a nossa carne anseia e que nós damos vazão. Sem contar o pecado que nós batemos ponto. A imoralidade, a fofoca e assim por diante. Quem é discípulo deve seguir a Cristo. E deve seguir negando-se a si mesmo. E agora Cristo diz, tome a sua cruz. É importante nós lembrarmos aqui que Cristo está falando sobre tomar a sua cruz antes da crucificação dele. Antes da crucificação dele. É claro, ele tomaria a sua própria cruz e ele morreria por nós, expiaria os nossos pecados. Mas por que é importante nós entendermos isso? Porque os primeiros que ouviram a mensagem poderiam ter um espanto. Porque cruz, e nós não podemos esquecer disso, cruz é vergonha. Cruz não é um mero sofrimento. É um sofrimento vergonhoso. É vergonhoso. Então, de repente, tem um mestre dizendo para tomar a cruz. E o que eu vejo todos com frequência em Israel? Eu vejo criminosos condenados pelo Império Romano. É essa a referência que eles têm. Criminosos condenados pelo Império Romano, depois de sofrerem já penalidades prévias, pegam a cruz, a sua cruz, que é vergonha, que é ignomínia, trilham carregando a sua cruz, podendo ser zombado, podendo ser cuspido por aqueles que estão ao redor, como que formando um corredor, aquilo que nós chamaríamos de corredor polonês, em que a pessoa era cuspida, xingada, o que pudesse acontecer, aconteceria. E ela com a cruz, como um criminoso, sofrendo. Para quê? Para no final ter recompensa? Não. Não é isso. No final você não vai ter recompensa. No final do caminho ser percorrido, você vai ser crucificado. E você vai ficar horas agonizando na cruz. Horas e horas e horas e horas sangrando. E sendo asfixiado na cruz. E de repente você vai morrer. Vai morrer de forma vexatória. É isso que ele está falando. Tome a sua cruz. Não é um mero sofrimento. Tome a sua ignomínia. Tome a vergonha. E é nisso que faz sentido, quando nós vamos para o versículo 38 depois, vamos ver, se envergonhar de mim. Porque para seguir a Cristo, você tem que tomar posições que são vergonhosas perante o mundo. São vergonhosas. Se nós, todas as posições que nós temos, nenhuma diante do mundo é vergonhosa, então nós não estamos tomando a nossa cruz. Nós não estamos sofrendo. Não estamos. Porque nós estamos igual ao mundo. Os cristãos dos primeiros séculos, eles sofriam toda a sorte de perseguições simplesmente devido às suas condutas. Simplesmente porque serviam a Cristo de fato, de verdade.
Se nós pudéssemos trazer aquela época para cá, dos primeiros séculos, e falar assim, não, César está clamando que todos, inclusive os cristãos, digam que ele é Senhor. A igreja de Cristo no século XXI iria dizer, César é Senhor. E iriam ter um argumento teológico muito bem delineado só para não passar pela cruz. Só para não passar pela cruz. Não. Toda autoridade foi constituída por Deus. Pois bem, toda autoridade foi constituída por Deus, mas a autoridade não é Senhor que rivaliza com Cristo. Não pode ser. A Igreja de Cristo, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, a maioria aderiu a Hitler, mas teve um grupo pequeno que foi contra o nazismo. E eles foram perseguidos. E muitos deles foram mortos. Porque disseram não ao nazismo. Perceba, hoje eu e você dizemos, nossa, mas o nazismo é claro. Mas se nós formos voltar para a história e ler como que a Alemanha da década de 30, o nazismo era bem quisto pelos alemães. Dizer que você não é nazista, na Alemanha da década de 30, você seria perseguido. Tanto pelo governo quanto pelos seus vizinhos. Quanto em governos comunistas. Nós ainda devemos tomar nossa cruz e sofrer ativamente, ou seja, é um sofrimento que nós sabemos que nós vamos sofrer. Nós devemos pregar o Evangelho sem mácula. E o Evangelho de Cristo é um ensinamento do próprio Cristo também. Nós devemos continuar a dizer aquilo que a Igreja de Cristo sempre disse. A castidade do casamento. A castidade da solteirice. Sexo antes do casamento é pecado e Deus condena. Deus condena isso. Que o marido tem que amar a sua mulher e que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. E que existem papéis. Existem papéis. Que Deus é contra o aborto. Não é uma pauta política o aborto. É contra a palavra de Deus. Que do nada, Deus criou tudo, nós cantamos isso. Foi Deus, não foi acaso. Que existe um dia para o descanso. Cada uma dessas que nós citamos aqui, e outras mais, vai fazer nós sermos rejeitados. As doutrinas bíblicas verdadeiras, que confrontam o homem e colocam Deus como Senhor, faz com que nós sejamos rejeitados. E a cruz é símbolo também de rejeição. Porque o Filho do Homem sofre, rejeitado, morto. Nós estamos, cada um, colocados em um lugar. E todos nós temos uma cruz a carregar. Todos. Todos. Tome a sua cruz. Aquilo que você sabe que vai te redundar em sofrimento, em vergonha, em perda de dinheiro, em prol do reino. Não somente em prol do reino, mas especificando por amor de Cristo e do Evangelho. E siga-me. Siga-me. Quem quer, vir após ele. Quem quer. Esse é o custo. Esse é o custo. E aqui o Senhor, no versículo 35, vai dizer: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O discipulado está conectado, ou seja, seguir Cristo está conectado em você perder a sua vida. Você perde a sua vida.
Você já não pensa mais, em princípio, o que é melhor para você. Porque se a princípio você pensa sempre o que é melhor para você, você não perdeu a sua vida. Você não perdeu. Você pensa a princípio naquilo que glorifica a Cristo e que é para a expansão do reino de Deus, que é para o progresso do Evangelho. É isso que você faz. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos chamados a morrer diariamente, a perder a nossa vida diariamente. E sabemos que quando nós perdemos a nossa vida por causa de Cristo e do Evangelho, é onde há salvação. E por que de Cristo e do Evangelho? Por que essa distinção? Por que essa distinção? Afinal de contas, se nós vivemos para Cristo, obviamente, nós vivemos para o Evangelho. Sim, isso é claro. Mas o pecador, ele gosta tanto do auto-engano e de deturpar as Escrituras, que é bom nós fazermos essa distinção. Porque alguns, isso já aconteceu na história da igreja, dizem que, não, eu perco a minha vida e eu vivo para Cristo por causa de Cristo, como? Me isolando. E eu me isolo. É uma devoção privativa, em que não tem comunhão, com a igreja, em que não tem associação com os perdidos a fim de salvá-los. Usando o termo que todos nós conhecemos, nós vamos para uma espécie de monastério. E lá nós ficamos, não, porque nós amamos a Cristo. Esse monastério pode ser a nossa família. Pode ser a nossa família. Nós podemos fazer a nossa família de um monastério, em que nada adentra. E eu não saio. Eu não saio. Porque eu estou servindo a Cristo. E a minha família vira um escudo. Vira esse monastério. E a minha família não serve ao reino. Não serve. A minha casa está longe da proclamação do Evangelho, da causa do Evangelho. A minha casa não conhece hospitalidade. A minha casa não conhece em se doar pelo próximo. A minha casa não conhece nada além de minha própria família, dos próprios integrantes. Nós devemos perder nossa vida em prol de Cristo e do Evangelho. Se eu não vivo pensando em Senhor, pensando e orando, ajoelhar todos os dias, Senhor. Por quê, meus irmãos? Nós não podemos esquecer, o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus. A gente sempre fala isso e é bom repetir. Instrumento na mão de Deus não é apenas os oficiais da igreja. Isso está claro em Atos capítulo 4, em Romanos, em 1 Coríntios. Porque nós terceirizamos. Não, o progresso do reino de Deus está para a liderança. O progresso do reino de Deus está para o presbítero Vinícius. O progresso do reino de Deus está para o diácono Israel. O progresso do reino de Deus está para o reverendo Ricardo. O progresso do reino de Deus está para o reverendo Michel, para o presbítero Michel, para o presbítero Edson. Está para outros. Está para grandes pregadores, está para o John Piper, está para o Paul Washer, está para grandes pregadores. Eu não vivo para o reino de Deus. Eu não vivo pensando em progresso do Evangelho, eu não vivo para compartilhar o Evangelho. Afinal de contas, Deus tem apenas aqueles homens e eu uso eles apenas para passivamente consumir e ter uma fé consumista em que eu cresça de forma intelectual, mas eu não sou operoso. Eu não tenho desejo ardente pelos perdidos. Ele vai para o inferno. Não é problema meu. Não é problema meu. Eu fui salvo. A minha esposa é crente. Eu sou crente. Os meus filhos estão na igreja. Amém. Mas eu sou tão incoerente que eu digo que eu vivo para Cristo. Eu perco a minha vida por Cristo. Mas quem não perde a vida em prol do Evangelho não pode dizer que perde a vida por Cristo. Não pode dizer. Essa separação é completamente equivocada. Para não dizer palavras mais fortes.
Se eu fui salvo, ainda mais nós que somos reformados, se eu fui salvo para as boas obras. E uma dessas boas obras é buscar os perdidos. Portanto, todos os dias eu deveria me ajoelhar e falar: Senhor, como eu posso ser o instrumento do Senhor para salvar os perdidos? Como eu posso ser o instrumento do Senhor para pregar o teu evangelho no meu trabalho? Como eu posso ser instrumento do Senhor para pregar o evangelho para a minha família, para os descrentes da minha família? Como eu posso ser instrumento do Senhor para compartilhar o evangelho para quem o Senhor colocar para eu compartilhar o evangelho? O apóstolo Paulo usa uma sentença muito forte, de que ele lutava tanto e se desgastava tanto pelo evangelho, em que ele falava: embora o homem exterior se corrompa. O apóstolo Paulo, ele está totalmente desfigurado em prol do evangelho. Nós achamos que quando o apóstolo Paulo foi chicoteado e quando o apóstolo Paulo foi apedrejado, isso não ficou marcas. O apóstolo Paulo era um homem marcado pelo evangelho, tanto na alma como no corpo. E ele diz: embora o nosso corpo se corrompa dia a dia, o homem interior, ele cresce, ele se renova. Mas o cristão, ele inverte. Embora o meu corpo está mais belo dia a dia, está mais glorioso dia a dia, cada dia mais eu busco a perfeição estética no meu corpo, mas o meu homem interior mingua e morre dia a dia. Mas de uma maneira muito incoerente, louco, eu digo: eu vivo para Cristo, eu morro para mim mesmo. Como? A palavra é como nós de fato vivemos para Cristo e como nós de fato vivemos para o Evangelho. Como nós de fato perdemos a nossa vida. Como? Como? Essa é a pergunta. Como? Pare de olhar apenas para quando você fazia coisas na época da impiedade. Não é apenas lá, é agora. Hoje, você tem que tomar a sua cruz dia a dia e seguir a Cristo. É hoje. É hoje. O Evangelho, mais uma vez nós citamos isso, não tem como símbolo uma escada, mas uma cruz. Uma cruz. Cristo fala: pegue esse madeiro pesado, de vergonha, de ignomínia, e siga-me. Porque é o que eu estou fazendo por vocês. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Pois bem, há pessoas que desejam salvar a sua vida. Há pessoas que colocam a sua vida como suprassumo. Não, eu vivo pela minha vida. Eu vivo para ganhar mais dinheiro. Eu vivo apenas para me satisfazer nas amizades que me aprazem. Eu uso a igreja como consumo. Eu não estou falando de pessoas que não são cristãs, não. Eu estou falando de cristãos. Eu oro quando eu tenho tempo, quando eu quero. Eu não me preocupo com os exercícios de piedade. A minha maior preocupação não é o interior, é a minha aparência. É o meu dinheiro, é o meu bolso, é o meu trabalho. É apenas a minha família. É a minha maior preocupação. Pois bem, você quer salvar a sua vida. Você quer viver por si. Ok, é uma opção. Mas saiba que você vai perder. A morte foi estabelecida desde Gênesis. Se comeu o fruto, certamente morrerás. Adão comeu, certamente morrerá. Viva para aquilo que você não consegue segurar a sua vida. Viva por isso. E no final você só vai ter uma vida perdida. E aqui vem a economia que Deus vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a economia. Ou seja, você ganhou tudo. E Jesus usa aqui um superlativo. Tudo. Tudo que sua alma buscou alcançar, você conseguiu.
Você basicamente foi o que o pregador em Eclesiastes foi. Ele quis mulheres, ele conseguiu. Ele quis bens, ele conseguiu. Ele quis feitos prodigiosos, ele conseguiu. Tudo que a alma dele quis, ele alcançou. E no final ele viu que tudo era vaidade. Pois bem, você quer agora testar por si mesmo. Por si mesmo. O pregador já falou, mas você quer testar por si mesmo. Cristo está dizendo, você pode ganhar tudo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Mas sabe o que vai estar em déficit? Ainda que você seja uma pessoa, por exemplo, referência no seu trabalho. Quando alguém fala de algo na sua categoria de profissão, você vem primeiramente. Você pode viver só por isso. Mas o déficit vai estar lá. O que custou? O que custou foi a sua alma. Foi isso que custou. Você perdeu a sua alma. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que daria um homem em troca de sua alma? O que nós estamos dando em troca da nossa alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui Cristo vem com uma visão do porvir. Ele justifica, ou ele explica que qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, perceba que nunca foi fácil seguir a Cristo. Nós nos enganamos ao dizer, não, hoje é muito pior. Seguir a Cristo hoje é muito pior. Nós falamos isso numa igreja em que nós temos ar-condicionado, nós não temos perseguição, nós sabemos que ninguém vai entrar aqui, via de regra, para vir e cometer um atentado terrorista. Sabemos disso. Mas ainda nós temos a audácia de falar, não, na nossa época é muito pior. É muito pior na nossa época. Pois bem, o crente do primeiro século, ele não poderia se envergonhar do homem judeu, nazareno, que foi crucificado no madeiro, a pior penalidade do Império Romano. Ele não poderia se envergonhar disso e falar, aquele homem é a minha salvação. E ele tinha que falar uma coisa que era loucura no meio gentil, ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele está em Atenas, em Atos, capítulo 17. Ele está salvo engano, capítulo 17, em Atos, em Atenas. Ele começa a pregar. Ele começa a anunciar o evangelho. E quando ele fala da ressurreição dos mortos, de que um varão foi levantado por Deus para julgar os vivos e os mortos, para julgar tudo, e ele fala da ressurreição dos mortos, ele é ridicularizado pelos filósofos. Ele é ridicularizado pelas pessoas que o ouviam. Sempre foi difícil seguir a Cristo. E talvez hoje seja um pouco menos difícil na nossa realidade. Essa é a verdade. Isso mostra o quão medíocre nós somos em como nós seguimos a Cristo. Porque vivemos em um tempo de maior facilidade e rasgamos as nossas vestes dizendo, que dificuldade. Nós não falamos que vivemos pensando na ressurreição dos mortos. Por que nós não temos conflitos, muitas das vezes, com conflitos que eu falo em prol do Cristo, não conflito terreno? Por que nós não temos conflito em muitos ambientes que nós estamos? Porque nós temos as mesmas ambições que o ímpio tem. As mesmas ambições. O que nós devemos fazer antes de morrer? Não, nós temos que aproveitar a vida porque a vida é rápida. Esse é o pensamento do ímpio. Aproveite sua vida, curta a sua vida, é rápida. É isso, esse é o pensamento do ímpio. O pensamento do santo é, eu vivo em prol de Cristo. E eu sei que a minha vida não se resume apenas a essa terra, então eu não preciso ter essa pressa que você tem.
Eu não preciso ter essa pressa. Você corre com pressa porque o seu céu está aqui, nesse chão. Eu corro devagar porque eu sei que isso aqui, essa terra, vamos usar uma palavra impactante, é o meu inferno. Em qual sentido? Aqui há sofrimento, aqui há mazela, aqui há pecado. Aqui não há benefício eterno. Eu não vivo focado aqui. Tudo é transitório. Tudo. Tudo. Eu foco no que é eterno. E fale isso. E viva assim. E você verá os conflitos que surgirão. Ou conversões. E no final, Jesus diz que aqueles que se envergonham dele, Cristo, que ele vai vir em glória, na glória de seu Pai e com santos anjos, algo que a igreja infelizmente perdeu de vista, a volta de Cristo. Aquele que se envergonha dele, aquele que não perde a sua vida em prol dele, Cristo não o reconhecerá como amado. A palavra aqui é: o Filho do Homem se envergonhará dele. E uma das demonstrações da fé genuína é acreditar nas promessas e tremer diante das ameaças. Porque Cristo está falando aqui de uma forma em que nós devemos, de fato, tremer e temer. Nós devemos viver a nossa vida buscando querer ver da boca de Cristo: amado, vinde gozar do paraíso. O cristão tem que ter essa perspectiva. E o cristão tem que sentir uma tristeza e até mesmo uma agitação e até mesmo uma incerteza santa de que, Senhor, eu sou tão pecador que eu, infelizmente, vez por outra, eu me envergonho. Me faça não me envergonhar. Porque naturalmente eu me envergonho. Naturalmente eu busco o caminho mais fácil. Eu busco uma vida sem conflito. E, Senhor, eu sei, porque Tu és fiel a si mesmo, de que se eu continuar nesse estilo de vida, eu acredito que o Senhor é fiel para cumprir as Suas ameaças. E eu não herdarei o reino. E eu perderei a minha vida. Portanto, Senhor, faça-me perder a minha vida agora, para que eu a encontre de fato. O que Cristo está falando aqui é difícil. Não é fácil. Não é fácil. O maior desejo de um crente deveria ser ver a face do seu amado. Não é ver as Maldivas. Não é ver o Everest. É ver a face do seu amado. E quando nós estivermos nesses lugares, se Deus assim nos der a honra e a graça, a honra não a graça, a sua graça, misericórdia, é até nesses lugares nós falarmos: Senhor, há tanta beleza aqui, mas isso é nada com o que há de vir. Eu posso parar na paisagem mais linda que há neste mundo, e ainda assim, essa paisagem mais linda, comparado ao que há de vir, é feiura. Porque ainda há pecado, ainda há mancha, ainda há queda. A gente deve viver por aquilo que nós não vemos, mas desejamos ver. A nossa vida foi dada. Melhor, a nossa vida não apenas foi dada.
ou seja, dada pelo Pai ao Filho. Ela foi comprada. Jesus comprou a minha e a sua vida por preço de sangue. Viva entendendo que não é por você. Não é por você. E tudo que você for fazer, seja no seu trabalho, na sua família, em lazeres que são bíblicos, faça para a glória de Deus, sabendo que isso não é recompensa, não é a realização da sua vida. Nada debaixo do sol pode ser a realização da sua vida. Nada. E por último, versículo 1 do capítulo 9 vai dizer o seguinte: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram alguns há que de maneira nenhuma passará pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Esse versículo está conectado à perícope anterior. Ele está conectado à perícope anterior. E aí sabe que ele está conectado porque o versículo 2 vai falar sobre 6 dias depois. Portanto, isso aqui está conectado. E o que Cristo está dizendo aqui é que alguns discípulos veriam a majestade do reino, veriam o poder do reino. Mas quanto? Alguns vão dizer que é no Monte da Transfiguração. Versículo 2 ao versículo 8. É algo possível. Mas outros vão dizer que a transfiguração é um antegozo daquilo que aconteceria e que seria visto. Que seria o quê? A ressurreição do Filho. Porque ele anunciou que ele morreria e ressuscitaria. E ele foi visto. Ele foi visto pelos 11 e por mais 500 testemunhas. Ele foi visto. Então é muito provável que a ressurreição de Cristo esteja em voga. Outros ainda vão dizer que Atos capítulo 2, Pentecostes, também está em voga aqui, ou está aqui sendo referenciado. O fato é que nós não podemos dizer que aqui é a volta de Cristo nos últimos dias. São duas coisas distintas. A volta de Cristo do versículo 38, que é a volta de Cristo dos últimos dias, em que todo olho verá, e alguns, porque Jesus diz aqui em 9:1, alguns. Então não pode ser a volta de Cristo, porque a volta de Cristo é a volta em poder e glória em que todo olho verá. Aqui, ou é a transfiguração, ou a transfiguração é um antegozo, que é bem possível e é bem harmônico, aquilo que aconteceria na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo em poder e glória. E a descida do Pentecostes, que é a continuidade no ministério de Cristo, no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, que nós venhamos, a de tudo o que foi falado, sermos práticos. Sermos práticos. E qual o sentido? Entender, entrar em oração ao nosso Deus, pedir para que essas palavras desçam ao nosso coração e, de fato, tomar a nossa cruz, abnegarmos-nos de nós mesmos e seguir a Cristo. Isso não foi uma ordem ou um pré-requisito do primeiro século. Quem faz isso são aqueles que são de fato salvos. Os de fato salvos são salvos e uma das demonstrações, uma das evidências é porque eles já perderam suas vidas. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora existem outros que podem ser versados até mesmo nas Escrituras. Podem ser. Podem ter dons. Podem pregar bem. Podem ter o dom da hospitalidade, da diaconia. Podem ter vários dons. Mas ainda assim, irem para o inferno. Porque usam até mesmo os dons para ter reconhecimento e primazia nesta vida.
Dom não é evidência de salvação. Uma das evidências do verdadeiro cristão é tomar a sua cruz, se negar diariamente e seguir a Cristo, com seus dons e talentos. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantos livros de teologia você leu, não importa quanto tempo de igreja você tem, se você não nega a si mesmo, não toma a sua cruz e não segue Jesus. Não importa nem mesmo quanto tempo você ora, porque os fariseus oravam, mas eles não queriam ser reconhecidos na ignomínia de Cristo. Eles não queriam ser participantes da vergonha de Cristo. Eles não reconheciam a Cristo. A vida cristã é crer e praticar. Crer e praticar. Crer e observar. Se nós só cremos e não praticamos, nossa fé, mais uma vez, é a fé dos demônios. E as igrejas estão cheias de fé dos demônios. De crentes que ouvem e não praticam. Não praticam. Quem dera nós tivéssemos, na nossa época, aqueles crentes que vivem por Cristo. Nós seríamos aqueles que eram reputados pelos perseguidores e pelas autoridades como os conturbadores desse século. Os agitadores. Os transtornadores estão transtornando o mundo. Não se envergonhe de Cristo. Viva por Cristo. E viva pelo Evangelho de Cristo. Vamos orar?